prestando atendimento de forma ilegal. Joseval Bispo dos Santos, de 50 anos, e Jaconias Venâncios de Souza Júnior, de 26, se passavam por clínico geral. Segundo esse empresário, a clínica já havia sido interditada outras vezes. Eles tiravam o LAC e voltavam a funcionar normal. Quais são os serviços que eles ofereciam aqui na clínica? Atendimento médico, raio-x, laboratorial. Os clientes costumavam reclamar do serviço? Reclamava muito, entendeu? Porque vinha já como indicação de algumas clínicas aqui, que tem médico especializado, já vinha indicado. Aí ele trabalhava, aproveitava que não tinha atendimento no lugar, recolhia para lá para o atendimento dele e sempre rolava confusão. O SAMU descartou o risco de contaminação pelo Césio 137 encontrado em uma cápsula dentro da clínica interditada. A prisão dos acusados chama a atenção para uma prática cada vez mais comum em Salvador e em todo o estado: o exercício ilegal da profissão de médico. Infelizmente, aqui na Bahia, esse ano, nós já conseguimos constatar de 8 a 9 casos de exercício ilegal da profissão médica. Então, se isso é só o que nós conseguimos levantar. Então, existe muito mais outros casos. O risco que as pessoas estão incorrendo, eu chamo a atenção, a população está sob risco, então é uma situação muito grave. Eu acho que as autoridades precisam tomar uma providência. Feira de Santana está entre as cidades baianas com maior registro de falsos médicos. Há casos ainda nas cidades de Irecê, Euclides da Cunha e Monte Santo. Todos os acusados estão presos e devem responder pelos crimes de estelionato e exercício ilegal da profissão. Olha, daqui a pouco tem Educação em Pauta no TV Revista, com um bate-papo sobre adaptação de crianças na escola. E mais a celebração de 25 anos do Projeto Axé, uma referência no acolhimento de crianças e jovens. Hoje comemoras, seja a casa onde mora, a morada da alegria, um refúgio da esperança. Feliz aniversário. N Imagens, formação em acessibilidade para o audiovisual, seminários, oficinas e sessões de cinema. De 24 a 27 de fevereiro, na maior biblioteca pública do estado da Bahia. Promoção: Ednilson Sacramento e N Imagens. Apoio financeiro: FUNSEB, Fundo de Cultura, Governo da Bahia, Cefaz, Secult. Você vai ver no Soterópolis, um bate-papo com mulheres que atuam como musicistas. A primeira mulher a se destacar foi no final do século XIX. Tem ainda uma reportagem deliciosa sobre cacau e chocolate. Vamos falar também da trajetória do cenógrafo e figurinista Moacir Gramacho e das trilhas musicais brasileiras no cinema mundial. Não perca tudo isso no Soterópolis, quinta, 10 da noite. De volta com TV Revista e há 25 anos eles tiram crianças das ruas de Salvador, das drogas, da violência e mostram a elas que é possível sonhar, realizar e transformar. A criança é o axé mais precioso de uma nação. E esse foi o nome de batismo de um projeto criado em 1990 em Salvador pelo educador italiano Cesare Della Rocca. O objetivo: promover a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de risco. E lá se vão 25 anos. Hoje o Axé é uma ONG referência mundial. Pelo projeto já passaram 21 mil crianças que, através da arte e educação, construíram uma nova vida. Quando eu comecei a trabalhar, o sonho era grande, mas a realidade muito pequena. Portanto, eu aprisionei o sonho inicial numa realidade pequena, mas o sonho não suporta a prisão. E ele se libertou e tornou esta realidade imensamente maior da minha capacidade de imaginá-la e de sonhá-la. Nesse workshop, gente que veio de fora
Para celebrar a data, a psicóloga Tereza Penafirme, PhD em Educação, conhece o axé desde sua fundação e é puro encantamento. É uma integração que perdura. Eles saem do projeto, se emancipam, crescem, se tornam independentes e voltam como educadores, ou voltam como parceiros, ou voltam e permanecerão sempre como admiradores. Acho que é um projeto, vamos dizer a verdade, abençoado. Luciana é gerente da unidade educacional do Pelourinho. Ela chegou no projeto quando tinha 13 anos. Acolher novas crianças, novos adolescentes e jovens que chegam hoje no projeto com uma história parecida com a que eu tive, né, ou mais complexa, é o desafio que eu preciso me rever o processo de aprendizagem, né, e de situação que eu cheguei na instituição e zelar, me motivar para que eu possa dar conta daqueles, acolher como eu falei, com excelência, para que esses possam construir uma atividade, um projeto de vida. Essa estampa com desenhos de Cosme e Damião foi feita nas oficinas de artes visuais do axé. O carro do cafezinho também foi produção dos alunos assistidos pela ONG. O músico Paulo Chamusca joga nesse time. Um projeto forte, consistente, verdadeiro, e isso vencedor, claro, de arte e educação, onde o que a gente pensa, né, a gente consegue a tempo ver sendo realizado. E no final do workshop, o parabéns é cantado a capela pela educadora carioca. A morada da alegria, um refúgio da esperança, feliz aniversário. Parabéns aí ao projeto Axé. É esse lindo projeto. Olha, e quarta-feira, você já sabe, é dia de falar em educação aqui no TV Revista. E hoje o nosso destaque é para a adaptação dos alunos na escola, tanto em caso de primeira escola, quanto em mudança de uma instituição para outra. Pois é, e como orientar o seu filho? Qual o papel dos pais nesse processo? Quem responde para a gente essas e outras perguntas é a psicóloga Juliana Coelho, nossa convidada aqui no estúdio. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, Juliana? Vamos começar falando em caso de primeira escola. É difícil tanto para os pais quanto para as crianças, né? Esse processo de ir pela primeira vez à escola, enfrentar esse novo mundo, conhecer esse novo mundo. Como é que deve ser esse processo para ele não ser tão doloroso? Então, nossa, você não tem ideia de como a confusão é grande. Primeiro, porque quanto mais ansiedade os pais tiverem, passa aquilo para a criança. Então, geralmente, às vezes a criança podia ter feito uma adaptação de uma forma mais fácil, mas a ansiedade dos pais era tão grande que não deixou. Então, às vezes a criança entra na escola e acha aquilo bacana, acha aquilo interessante, aquela transição podia ter sido feita de uma forma mais paulatina, mais simples, mas a mãe com aquela angústia toda terminou não deixando. Então, como é uma forma da gente tentar fazer isso de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, é tentando envolver a criança no processo antes do início das aulas. Mostra para ela como é a escola antes, desde a escolha da escola. Leva ela antes para ver como é a escola. Faz uma visita, Isso, na compra do material, mostra como é o uniforme, mostra o material escolar, como foi escolhido, a mochilinha, envolve ela naquele processo todo, para que ela tenha o desejo de começar aquilo. Então, leva ela na escola, mostra para ela aquelas coisas todas. Fala para ela o que ela vai aprender lá. Filho, vai ter musiquinha. Olha, você vai aprender a desenhar, a pintar. Então, ele vai ver o que é gostoso primeiro, para depois ele entender que ele vai ter um aprendizado ali por trás e que outras coisas envolvendo uma função cognitiva, uma função de aprendizado, vai acontecer. Vai haver uma outra experimentação, né? Um outro momento na vida dele que vai ser diferente, né? Vai ser a separação do pai, né? Com a mãe e da criança, enfim. Agora, o pai também e a mãe, é importante que, por exemplo, eles vão no primeiro dia de aula, fiquem um tempo, né, para poder, sei lá, para que a criança consiga se adaptar de maneira também mais fácil, Juliana? Sem dúvida. Isso vai de criança para criança. Algumas crianças são mais difíceis e outras mais fáceis. Tem criança que em 10 minutos é o dono da escola, né? E aí tem crianças que em 10 dias ainda não é o dono da escola. Então, tem crianças que até por causa do apego que tem com a família, né? Porque, às vezes, a forma do apego, porque existem tipos de apego, né? A forma de
de apego que desenvolveu com o lar, ou com a pessoa que cuida, com o cuidador, com os pais. Aí, essa desvinculação, às vezes, ela é muito mais complicada. Então, é interessante que no primeiro dia de aula, o pai ou a mãe vá assim. Okay. Agora vamos falar dos mais crescidinhos, agora que o ano começou de verdade, depois do carnaval. Tem que parar com aquela rotina das férias e voltar a uma rotina de estudos, de concentração e de dedicação à escola, né? Como é que os pais podem gerenciar esse processo? E aí tem uma coisa engraçada, porque nas férias eles iam dormir 10, 11 horas da noite, agora não querem mais voltar a dormir às 8h30, né? E aí, para voltar à rotina, é uma questão de tipo desadaptativa. Então, vamos voltar a dormir cada vez mais cedo, e aí eles começam a reclamar muito. Ah, porque detesto, vou ter que voltar para as férias. Pois é, a culpa fica na escola, né? Isso. Raiva da escola. Aquela coisa chata. Então, volta de novo a falar, olha, vai encontrar os amigos, mostra a coisa positiva. O que precisa é incentivo. Precisa de muito incentivo. Então, os pais é que precisam ajudar muito nisso. E, às vezes, a criança, às vezes, retrocede um pouco nessa coisa. Fica desmotivada, fica desanimada. Então, os pais precisam muito incentivar. Só para que a gente possa encerrar, no caso do jovem, né, que vai mudar de escola, como é que ele deve se adaptar? Esse também é um processo complicado e difícil, né? Isso. Especialmente para aquele jovem que sofreu bullying numa escola e que está indo para uma outra escola. E aí ele já vem com aquele trauma, com aquela coisa de será que vai acontecer de novo, né? O que é que vai acontecer? Para um jovem que não sofreu nada, que está só mudando de escola, eu acho que vai muito por essa questão do incentivo, de levar, de mostrar a escola, nos primeiros dias tem aquela coisa de mostrar, apresentar os colegas e ver mesmo se faz essa vinculação, se faz as amizades. O outro aluno, talvez ele precise de um outro contato com a escola, com a equipe pedagógica, para ver que tipo de processo ele pode acontecer para ele poder fazer novos amigos, né? Ele pode fazer uma nova vinculação. É isso. Beleza, então, Juliana, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Boa tarde. Olha, tornar o teatro, o cinema e a TV acessíveis para deficientes visuais. Esse é o foco do seminário, que reúne até o dia 27 diversos profissionais da área do audiovisual.